Então vamos lá dar continuidade ao nosso estatuto. A gente vai terminar aqui de ver, né? A gente vai dar continuidade ao nosso último tema, né? Que a gente estudou, que foi mais uma aula de introdução, né? A gente estava introduzindo o Estatuto dos Militares Estaduais e agora a gente vai dar continuidade. Hoje a gente vai ver, né, os quadros, né, de oficiais, a gente vai ver sobre o ingresso. Então vamos lá dar certa continuidade. Então a gente tem o artigo 11 que fala: o ingresso de que trata o artigo anterior, certo? A gente estava falando do artigo 10, né, que os requisitos para ingressar na Polícia Militar dá-se exclusivamente. Aí, ó, você pode seguir a carreira de praça, né? Você entra lá como aluno soldado, faz o curso de formação de soldado, né? Que tem também o curso de formação profissional, que é o que está acontecendo. Você vai lá, segue a carreira de soldado, né? Seguindo a ordem, né, que a gente já viu lá. Para a carreira de oficial combatente, você entra lá como cadete, né? Faz o CFO, que em lei é 3 anos, né? Mas hoje em dia é 1 ano e meio, mais ou menos. E para carreiras de oficial, aí a gente tem aqui, pessoal, o quadro de oficiais específicos, certo? A gente tem o quadro de oficial de saúde, certo? O capelão, certo? O complementar dos bombeiros, complementar não tem mais na Polícia Militar, certo? E você faz um CFO também aqui, que a gente vai ver que é um CFO específico, certo? Então, o oficial de saúde, o capelão da Polícia Militar e o administrativo, eles vão seguir regras diferentes do oficial combatente, que a gente vai ver nessa aula, certo? Então a gente tem que saber diferenciar, tem que se aprofundar bastante, porque pode cair na nossa prova, certo? Então vamos dar continuidade. A gente tem aqui, pessoal, os quadros de oficiais, né? Vamos falar um pouco do quadro de oficiais, porque a carreira de praça não tem muito segredo, certo? Então a gente vai falar do quadro de oficiais. A gente tem na Polícia Militar o quadro de oficiais combatentes, certo? Da Polícia Militar. A gente tem o quadro de oficiais de saúde, quadro de oficiais capelães da Polícia Militar e o quadro de oficiais administrativos, certo? Então, pessoal, a gente vai ter aqui uma precedência entre esses quadros. Como assim? Se eu tenho um capitão combatente, um capitão de saúde, quem é que vai ter precedência aqui, pessoal? O capitão combatente, certo? Aqui já está na ordem, certo? De precedência. Se eu tenho um capitão, né, do quadro de oficiais, né, da administração, e um capitão combatente, quem é que vai ter precedência? Capitão combatente, certo? Então lembrem da ordem de precedência, certo? Falando dos direitos também, todos têm o mesmo direito, certo? É claro que a gente tem algumas exceções em lei, mas tanto os direitos são iguais, a remuneração é igual, promoção, mesmo direito, certo? Então, pessoal, vamos falar primeiro aqui um pouquinho dos quadros, para depois a gente pular para esse assunto. Então a gente tem aqui o quadro de oficiais combatentes, certo? O quadro de oficiais combatentes, pessoal, é para quem faz o concurso, né, CFO. Se você for aprovado, né, na prova de caráter intelectual, né, no CFO, aí você ingressa aqui no curso de formação de oficiais, que é o nosso CFO. Em lei é 3 anos, né? Você passando na prova, você vai fazer esse CFO de 3 anos em lei, certo? Aí, aqui você pode fazer o CFO, mas a gente tem agora, pessoal, que é o CFP, certo? Curso de formação profissional, que é o que está acontecendo agora. Ou seja, esse candidato, né, que passou nesse concurso para oficial da Polícia Militar, do quadro de oficiais combatentes, certo? Quadro de oficiais da Polícia Militar combatente, ele faz esse CFO ou CFP, né? Após aprovado, né, vai ser promovido a segundo tenente. Lembrem-se que não existe mais o estado aspirantado, viu? Não tem mais o aspirante oficial, foi eliminado aí da nossa legislação. Então, pessoal, é simples o quadro de oficiais combatentes. A gente vindo aqui um pouco para o quadro de oficiais de saúde, aí aqui começa a mudar, pessoal. Por quê? O quadro de oficiais de saúde, pessoal, tem uma regra específica. Para o candidato poder fazer esse concurso do quadro de oficiais de saúde, ele tem que possuir curso superior, certo? No combatente também tem que possuir curso superior, só que ele não especifica qual é o curso. Pode ser qualquer curso superior, desde que seja reconhecido pelo MEC. Aqui não. Aqui no quadro de oficiais de saúde, pessoal, a gente tem que obedecer, né, algumas regras básicas, certo? Então, o militar que quiser fazer o concurso, né, para o quadro de oficiais de saúde para a Polícia Militar,
ele tem que fazer algumas condições, né? Ele tem que ser formado ou em medicina, odontologia ou em farmácia, certo? Farmácia bioquímica ou farmácia industrial. Então ele tem que ser formado em uma dessas três áreas, certo? Medicina, odontologia ou farmácia, certo? Então para ele ingressar aqui, ele tem que seguir esses requisitos, certo? Aqui, e outra mudança que a gente tem aqui, além desse requisito, pessoal, aqui eles vão fazer um CFO, certo? Só que esse CFO deles, pessoal, é bem reduzido, é somente de 6 meses, certo? Então eles têm um CFO somente de 6 meses, é especificado em lei. Se vier na questão, você tem que botar correto, a gente vai ver mais na frente que o CFO deles é reduzido, é somente 6 meses, no qual, pessoal, eles já são equiparados, certo, a cadete de terceiro ano e já fazem eles já fazem jus à remuneração correspondente a cadete de terceiro ano, certo? Então lembrem disso para efeito de prova. Se aprovado, né, nesse CFO, vai ser promovido segundo tenente também, do quadro de oficiais de saúde, certo? Já o quadro de oficiais capelães, pessoal, também mesma regra, certo? Que no capelão ele faz, né, um CFO de 6 meses, certo? CFO. Esse CFO vai ter a duração de 6 meses, já vai ser considerado cadete de terceiro ano, certo? Já fazendo jus à remuneração correspondente, se aprovado, é promovido a segundo tenente. Só que nesse quadro de oficiais capelães, pessoal, o candidato tem que preencher alguns requisitos. Que requisitos são esses, pessoal? O quadro de oficiais capelães, o candidato, ele tem que ser formado em teologia reconhecido pelo MEC. Pelo MEC, professor, não. Ele tem que ter curso superior em teologia reconhecida pela autoridade eclesiástica competente, certo? A gente vai ver que nesse quadro de oficiais capelães, a autoridade eclesiástica competente vai ter muito poder sobre ele. Inclusive, para ele fazer o concurso, ele precisa, certo? Ele precisa que essa autoridade eclesiástica da religião dele confirme, né? Dê autorização para ele fazer. Então, são muitas regras específicas que a gente vai estudar em ordem. Então, pessoal, o quadro de oficial de saúde, capelão, tem algumas regras específicas, a gente vai se aprofundar mais um pouquinho na frente. O quadro de oficiais de administração também já é um pouco diferente aqui. O militar faz o CHO, que é o curso de habilitação de oficiais, certo? O subtenente, vamos supor, tem um subtenente, né? Ele vai seguir algumas regras. Aqui o quadro de oficiais da administração são praças que alcançaram o oficialato, né? Entraram como praça aí e fizeram o curso de habilitação de oficiais. Só quem pode fazer é o subtenente. A gente vai ver na próxima aula o CHO, que é o curso de habilitação de oficiais. E para ele fazer esse CHO tem que seguir algumas regras, né? Vocês sabem que o CHO é metade antiguidade e metade seleção interna, ou seja, 50% das vagas por antiguidade e a outra 50% por seleção interna, uma prova, né, um concurso interno deles. Então, se a gente tiver 40 vagas, né, supondo, 50% antiguidade, 50% seleção interna. Então, 20 vão entrar por antiguidade e os outros 20, né, as outras 20 vagas vão ser disputadas lá, certo, pelos subtenentes, certo? Vai ser um concursozinho interno. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Professor, vamos supor que eu sou um oficial combatente, certo? E eu quero ir para o quadro de oficiais de saúde. Eu posso ser transferido? Pode mudar de quadro? Não. Se você é oficial combatente, você não pode mudar para oficial de saúde. A não ser, vamos supor, você é um oficial aqui combatente, você terminou agora seu curso de odontologia. Quer fazer o concurso de oficial de saúde? Se você passar, se você preencher aqueles requisitos do artigo 10, aí sim você pode mudar para o quadro de oficiais de saúde, certo? Então essa é a única exceção que a gente tem. Então vamos se aprofundar mais um pouquinho agora. Então vamos ver um pouquinho sobre os oficiais de saúde, certo? Que a gente vai estudar devagar, que é para a gente poder entender. A seleção para ingresso no quadro de oficiais de saúde ocorre por meio de concurso público de provas de caráter eliminatório e títulos de caráter classificatório, que visa a seleção e a classificação dos candidatos de acordo com o número de vagas previamente fixado. Então vamos lá. O concurso de admissão tem como objetivo selecionar candidatos que demonstrem possuir capacidade intelectual, conhecimentos fundamentais, vigor físicos e condições de saúde que lhes possibilitem desenvolver plenamente as condições do cargo pleiteado,
bem como acompanhar os estudos por ocasião do curso de formação de oficiais. Aí a gente vai ver o mais importante, pessoal, que é os requisitos, certo? Aí a gente tem os candidatos devem satisfazer as seguintes condições, além dos previstos no artigo 10. A gente estudou o artigo 10 e viu que o candidato tem que preencher vários requisitos cumulativamente, né? Tem que ter vários requisitos ao mesmo tempo. Então, fora aqueles, ainda tem esses aqui que são requisitos específicos para esses quadros de oficiais. Então, pessoal, primeiro requisito, como eu disse, ou ele tem que ser, né, diplomado, né, tem que ser formado em medicina, né, médico, ou em farmacêutico, né, em farmácia, ou ele tem que ser formado em odontologia, ser dentista, né? Então, pessoal, tem que ser diplomado por faculdade reconhecida pelo MEC, né, Ministério da Educação, na área de saúde específica. Ou seja, médico, né, tem que ser formado em medicina, ter concluído o curso de especialização, né, ou pós-graduação até a data da inscrição do concurso, conforme dispuser o edital. Então, até a data da inscrição do concurso, para ele poder se inscrever, para ele fazer a prova, já tem que ser formado, tem que ter concluído o curso dele, né, de medicina. Para os farmacêuticos, ter concluído o curso de farmácia, com apostilhamento do diploma de farmácia bioquímica ou farmácia industrial até a data da inscrição do concurso. E para o dentista, do mesmo jeito, ter concluído o curso de especialização ou residência até a data da inscrição do concurso. Então é muito simples, pessoal. Lembrou do quadro de oficiais de saúde? Já está dizendo saúde. Então ele tem que ser formado, pessoal, numa área específica de saúde. Ele tem que ser formado nessa área de saúde. Ele pode ser formado em medicina, ou em farmácia, certo? Ou em odontologia, né, que são os dentistas. Então é só lembrar desses requisitos, pessoal, que é muito simples. Aí a gente vem aqui, ó, o concurso público para os cargos de oficiais de saúde dá-se-á na seguinte sequência. Então ele vai passar, isso aqui não é muito importante, mas pode cair em prova. Ele vai passar por um exame intelectual, né, que vai ser a prova, certo? Depois inspeção de saúde, certo? Realizado por uma junta de inspeção de saúde, com a convocação da respectiva, acontecendo de acordo com a aprovação e classificação no exame intelectual dentro do limite de vagas oferecidos. É parecido com os outros concursos, né? Bem parecido. Aí aqui vem o importante, como eu disse para vocês, os oficiais combatentes, eles têm um CFO maior, né? Aqui, pessoal, vai ser diferente. Os candidatos aprovados no concurso, dentro do limite de vagas, eles vão participar de um curso de formação de oficiais, certo? Num período, pessoal, de 6 meses somente. Então o CFO deles é reduzido, é só 6 meses. E eles ainda é melhor ainda para eles, porque nesses 6 meses, assim que ele entra, ele já é comparado a cadete de terceiro ano e até recebe como cadete de terceiro ano, ó, fazendo jus à remuneração correspondente. Então é um CFO, né, reduzido. Pode vir na prova dizendo que um oficial de saúde, né, cadete ainda está no curso de formação, vai realizar um CFO de 3 anos para depois ser promovido a segundo tenente. Está errado, é só 6 meses o CFO dele, certo? E já são equiparados a cadete de terceiro ano, já ganhando a remuneração de cadete de terceiro ano, certo? Após o curso de formação de oficiais ou curso de formação profissional, se considerado aprovado, o candidato será nomeado segundo tenente por ato do governador do estado, Camilo Santana, atualmente. Então terminou o curso de formação de oficiais, né? Passou por todas as fases do concurso, passou em todas, né? Foi classificado. Quando ele for classificado, né, aprovado, ele vai ser nomeado em segundo tenente por ato do governador do estado. As vagas fixadas para cada quadro serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação final do concurso. Aí, pessoal, a gente tem aqui um artigo importante que costuma até cair em prova, certo? O oficial do quadro de saúde, quando afastado ou impedido definitivamente ou licenciado do exercício da medicina, da farmácia ou da odontologia, por ato do conselho competente, será demitido da corporação por incompatibilidade para com a função de seu cargo, sendo-lhe assegurado o contraditório em ampla defesa. Então, pessoal, o quadro de oficiais de saúde vai ser composto por quê? Por médicos, né, dentistas e farmacêuticos. Agora vamos supor que eu tenho um médico. Ele, né, de forma ilícita, tinha uma clínica de aborto. Foi descoberta essa clínica de aborto, certo? Aí o Conselho Regional de Medicina cassou, né, a licença dele para exercer a medicina. Ele não pode mais exercer a medicina, ele não pode mais ser médico, certo? Por causa que ele cometeu um ilícito. Então, ele vai ser afastado definitivamente, né, pelo Conselho Regional de Medicina, certo?
E se ele não pode, vamos pela lógica, se ele não pode mais exercer essa função, né? Então automaticamente ele tem que ser demitido da corporação. Então se ele for, né, se ele não puder mais exercer a medicina, ele vai ser demitido da corporação, certo? Porque ele não vai ser mais compatível com a função do cargo dele. Só que vai ser assegurando ampla defesa e contraditório. Como assim? Ele vai passar lá pelo conselho de justificação, né? Para se provar, né, os fatos, para ele se defender e para ser acusado. A gente já estudou os processos regulares, certo? No nosso código disciplinar já era para vocês saberem de maneira bem simples como funcionam os processos regulares. Agora a gente vai falar do quadro de oficiais capelães, certo? A seleção para posterior ingresso no quadro de oficiais capelães do serviço religioso militar, destinado a prestar apoio espiritual aos militares estaduais, certo? Aqui ele já fala para que servem os oficiais capelães. Eles prestam apoio espiritual aos militares estaduais dentro das respectivas religiões que professam. Ocorre por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos de caráter eliminatório e classificatório, que visa a seleção e a classificação dos candidatos de acordo com o número de vagas previamente fixados, devendo atender às seguintes condições, além das previstas no artigo 10 dessa lei. Então vamos lá. Aqui é os requisitos, pessoal, para o candidato poder, né, fazer o concurso público e ingressar lá no quadro de oficiais capelães da Polícia Militar. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, primeiro requisito: ser sacerdote, ministro religioso ou pastor, pertencente a qualquer religião que não atente contra a hierarquia e a disciplina, né, e a moral e as leis em vigor. Até eu tinha visto uma questão dizendo que o candidato, né, a oficial capelão, ele podia fazer parte de qualquer religião, seja qual for. Aí você vai lá, marca errada, né? Pode ser qualquer religião, desde que não atente contra a hierarquia e a disciplina, certo? Possuir curso de formação teológica regular, tem que ser formado em teologia, de nível universitário, aqui é o importante, ó, reconhecida pela autoridade eclesiástica de sua religião. Muitos pensam, deve ser reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Não, pessoal. Quando a gente fala de oficiais capelães, você já bota em mente a autoridade eclesiástica competente da religião, certo? Daquele candidato, ela vai ter forte poder sobre aquele oficial, tanto que ele só faz o concurso, certo? Se ele tiver o consentimento da autoridade eclesiástica competente da religião dele. Então, falou de oficiais capelães, lembrem-se, a autoridade eclesiástica tem um grande poder sobre aquele candidato, aquele militar, certo? Que vai ser militar se passar no concurso. Ter sido ordenado ou consagrado sacerdote, ministro religioso ou pastor. Possuir pelo menos 2 anos, isso aqui também costuma cair muito. Tem que ter 2 anos, pessoal, de autoridade pastoral como sacerdote, ministro religioso ou pastor. Como é que vai saber que ele tem esses 2 anos, professor, de atividade pastoral, né? 2 anos como pastor, como padre? Tem que ser comprovado, pessoal, por documento expedido por quem? Pela autoridade eclesiástica competente. Então, quem vai emitir esse documento dizendo que esse candidato já tem 2 anos, né, de atividade pastoral como sacerdote, ministro religioso ou pastor, é a autoridade eclesiástica competente daquela religião. Como eu disse, ela tem um grande poder sobre esse candidato. Ter sua conduta abonada pela autoridade eclesiástica competente de sua religião. Ter o consentimento expresso da autoridade eclesiástica competente da respectiva religião. Até para fazer o concurso, primeiro tem que pedir autorização para aquela autoridade eclesiástica competente, certo? Ser aprovado e classificado em prova escrita geral de português específico e teologia. Então, pessoal, quando a gente fala de oficiais capelães, certo? Na lei a gente já sabe até o que cai na prova deles. É só português e teologia. São só essas 2 matérias que caem no concurso para oficial do quadro de oficiais capelães da PMCE, certo? Então só português e teologia. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Anotem aí. A gente tem os candidatos aprovados no concurso, dentro do limite de vagas estipulados, participarão do curso de formação de oficiais num período de 6 meses. É o mesmo dos oficiais de saúde, certo? Tem um CFO reduzido. Somente 6 meses, mesma regra, pessoal. Serão equiparados a cadete de 3º ano do curso de formação de oficiais e já fazem jus à remuneração correspondente, certo? Aí após o curso de formação de oficiais ou curso de formação profissional, que é o que está acontecendo,
Tanto faz ele fazer o CFO como o CFP, que é curso de formação profissional. Se ele for aprovado, vai ser nomeado o que, pessoal? Segundo tenente por ato do governador do estado, certo? Aí, o serviço religioso militar do estado proporcionado pela corporação, ministrado por oficial capelão, na condição de sacerdote, ministro religioso ou pastor de qualquer religião, desde que haja pelo menos um terço dos militares estaduais da ativa que professem credo cuja prática não atente contra a Constituição e as leis do país, será excedido na forma estabelecida em lei. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Se for comprovado, um exemplo, isso já aconteceu, né? Que pelo menos um terço dos militares, né, da corporação eles sejam evangélicos, né? Vamos supor, já tem mais de um terço dos militares estaduais hoje em dia que é evangélico, então teria que ser feito um concurso para pastor, só que não aconteceu ainda, ficou só no papel, né? Então, se for comprovado que mais de um terço, né? Que um terço da corporação dos militares da ativa somente professem determinado credo, né? Então tem que ser feito um concurso para aquela religião, certo? Então lembrem disso para efeito de prova. Mesma regra, pessoal, lá dos oficiais de saúde. O oficial do quadro de capelães, quando afastado ou impedido definitivamente ou licenciado do exercício do ministério eclesiástico, por ato da autoridade eclesiástica competente. Lembre que lá é pelo Conselho Regional, né, de Odontologia, de Medicina ou de Farmácia, que é por ato da autoridade eclesiástica competente. Será demitido da corporação por incompatibilidade para com a função do cargo, sendo-lhe assegurada ampla defesa contraditória, né? Aconteceu aqui na Polícia Militar que um capelão, né, um padre, oficial capelão, né, ele casou, né, contraiu matrimônio. E a religião dele não permite isso, né? Então ele teve que ser demitido aí, certo? Porque ele foi afastado, né, pela autoridade eclesiástica dele e teve que ser demitido da corporação, certo? É claro que ele vai passar pelo conselho de justificação, né? Sempre assegurado com a ampla defesa do contraditório. Chegando aqui, pessoal, vamos até botar uma linha aqui, certo? Para poder separar. A gente vai entrar aqui no quadro de oficiais da administração. São aqueles que fazem, o subtenente que faz o CHO, certo? Então, pessoal, terminando o CHO, ele vai ser promovido ao quadro de oficiais da administração da Polícia Militar, certo? Então, pessoal, esse quadro de oficiais da administração, eles vão ter regras específicas. Tanto, pessoal, que o oficial combatente, o oficial capelão, o oficial de saúde, ele pode chegar até coronel, né? Ele pode chegar até o último posto de oficiais superiores. Aqui não. Esse quadro de oficiais de administração, pessoal, só vai ter segundo tenente, primeiro tenente, capitães, e majores. Então, pessoal, o quadro de oficiais da administração só chega no máximo até major. Se tiver uma questão dizendo que um major do quadro de oficiais de administração vai ser promovido a tenente-coronel, tá errado. O quadro de oficiais da administração militar que faça parte desse quadro só pode chegar no máximo até major, certo? Isso aqui é a nova lei de promoções de 2015, certo? Antigamente era só até capitão, hoje até major. O quadro de oficiais de administração destina-se a prestar apoio às atividades da corporação mediante desempenho de funções administrativas e operacionais. Então eles são um quadro específico, né? Vão atuar lá na administração, né, das operações. Então isso aqui é muito importante, certo? Os oficiais do quadro de oficiais da administração exercerão as funções privativas de seus respectivos cargos nos termos estabelecidos nas normas do quadro de organização da respectiva corporação, observando o disposto no artigo anterior. Isso aqui, esse artigo 22, creio eu que tem muita chance de cair em prova. Eu tenho quase certeza que isso vai estar em prova, porque mudou, né? Antigamente, pessoal, esse oficial do quadro de oficiais de administração, eu achava até ingrato, né? Uma lei meio ingrata, porque ele não podia, pessoal, exercer a função de comando e comandar adjunto de nada, certo? Nem de subunidades. Hoje, pessoal, antigamente era vedado esse oficial QOA, né, de exercer a função de comando e comandar adjunto de subunidades. Hoje não. Hoje, pessoal, fica autorizado a designação de oficial QOA
QOA quer dizer o que? Quadro de oficiais da administração, certo? Para as funções de comando e comando adjunto de subunidades. Então, pessoal, esse oficial QOA ele pode ser comandante e comandante adjunto de subunidades, certo? Aí, para confundir vocês, o que a CESP coloca lá na questão, ela bota assim, ó, fica autorizado a designação de oficial integrante de QOA para as funções de comando e comando adjunto. Aí eles colocam assim, de unidade e subunidades. Aí você vai lá e marca certo, porque não prestou atenção. Pessoal, só é autorizado o oficial QOA, certo? Exercer a função de comando e comando adjunto de subunidades, certo? Se botar unidades, certo? Nunca você vai marcar correto, certo? Vai estar errado. Somente comando e comando adjunto de subunidades, certo? Então lembrem disso para efeito de prova. Ressalvadas as restrições expressas nessa lei, os oficiais QOA têm os mesmos direitos, regalias, prerrogativas, vencimentos e vantagens atribuídas aos oficiais de igual posto dos demais quadros, né? Então, a gente tem vamos supor, a gente tem um capitão combatente e um capitão da administração. O combatente vai ganhar mais, não. Se eles estão no mesmo posto, eles vão ganhar o mesmo salário, mesmo que estejam, né, em quadros diferentes, certo? O QOA só vai ter algumas restrições, né? Ele não vai poder chegar até ao último cargo, né, dos oficiais superiores. Não vai poder chegar a coronel nem tenente coronel, mas o resto é tudo igual, certo? Então vamos em diante. A gente terminou, pessoal. A gente fica por aqui. Próxima aula a gente vai falar sobre o CHO, curso de habilitação de oficiais. A gente vai ver que são vários requisitos a ser seguidos. E até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Valeu!